Boa tarde a todos. Eu sou Emerson, consultor jurídico do Sebrae São Paulo, e hoje nós vamos falar como o MEI deve se formalizar. Essa palestra, ela dura em torno de 1 hora. Eu vou falar durante 40 minutos, mais ou menos, né? E após, quem tiver alguma dúvida pode formular aí no bate-papo. Temos também a Maria Luísa aí, que é a nossa mediadora, que vocês já perceberam aí na sala, né? Que ela nos ajuda aí com os participantes. Bom, antes de começar a falar sobre a formalização do MEI, é importante falar um pouquinho sobre o artigo 966, que é sobre o empresário, né? Atividade empresarial aqui no Brasil. Então, o MEI, o microempreendedor individual, ele é um empresário, né, também individual, no qual se equipara a pessoa jurídica. O que é isso, gente? Ah, ele tem CNPJ? Tem CNPJ, mas ele se equipara à pessoa jurídica. Esse empresário individual, ele não tem o mesmo patamar de uma sociedade limitada ou de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, esse empresário individual, o MEI, quando ele define, né, de acordo com alguns requisitos que nós vamos ver logo mais à frente, é, o patrimônio dele, pessoa física, né, vai também corresponder ao mesmo patrimônio CNP. Boa tarde, houve um problema aqui em relação à conexão da internet. Eu estou voltando. Acredito que todos estão ouvindo bem, vendo bem. Bom, como a gente estava falando, era uma introdução falando do empresário individual. Esse empresário individual, como eu disse, ele, embora tenha o CNPJ, ele é equiparado à pessoa jurídica. Como MEI, microempresário individual, ele vai ter alguns requisitos para ele se formalizar, né? Então é importante vocês que vão atuar, né, que pretende empreender ou que de repente já tem um pequeno negócio, verificar se vocês preenchem os requisitos. Por quê? Porque isso é uma forma bem simples, né, de você se formalizar. Você se formaliza pelo um site na internet, é dispensado o contador, também a contabilidade ela é bem simplificada, né? Então, você que tem um pequeno negócio e tem um faturamento provavelmente vocês também já fizeram um plano de negócios e chegaram à conclusão, olha, o nosso faturamento anual estaria dentro de até 60 mil reais, né, anuais. Por que isso? Se não tiver, já é um requisito que você, claro, você vai poder se formalizar, mas não como MEI, né? Você tem a opção de empresário individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade empresária, né? Mas dentro dessa formatação do MEI, é importante saber que você teria que ter aí um faturamento até 60 mil reais anuais, né? Então, nós vamos aqui para o primeiro passo, né? Então, um dos passos, né, assim, dos questionamentos é saber, esse meu negócio, ele tem um faturamento até 60 mil reais anuais? Né? Quando a gente fala 60 mil reais anuais, é que uma média de 5 mil reais por mês, né? Isso significa uma média. Por quê? Porque você pode, como eu disse, é no ano calendário, de janeiro a dezembro. Você pode também faturar em janeiro 2 mil reais, fevereiro 7,
Quer dizer, pode ter uma oscilação. O que não pode acontecer é ultrapassar esse valor, né? Porque daí o que não pode acontecer é no sentido da tributação e do MEI, porque seria interessante até porque está havendo aí um crescimento do seu negócio, mas você desenquadraria e passaria para um outro tipo de tributação. Então, esse questionamento é importante saber, o faturamento até 60 mil reais. Outro ponto aqui, como a gente está nesse slide, é saber se a sua atividade que você vai exercer, ela é permitida no MEI. Né? Então, no site, né, no site aqui, que a gente está passando aqui no slide, né, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br, você vai encontrar as atividades permitidas. Então, ponto. Verifique a atividade permitida, tá? Você no próprio site, né, do Portal do Empreendedor, você vai saber as atividades permitidas. Essa atividade permitida, ela tem um código, né, que chama o CNAE, que é o CNAE, né, o famoso CNAE. Nós falamos CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial. Verificando se ele é possível, você já, vamos dizer, já dois requisitos aí, né? Olha, faturamento está aí até 60 mil, essa minha atividade é permitida, por exemplo, é um comércio de bolsas, né? Essa atividade ela é permitida no MEI. Então, você já pode pensar no outro requisito. Essa atividade eu vou exercer, né, individualmente e no máximo eu posso ter um empregado. Né? Então isso é outro ponto que você precisa verificar. Você verificando que, que essa atividade é permitida e que você só vai ter um empregado, você já superou aí esse requisito. Importante também é que você não seja sócio de uma outra empresa ou que também não tenha uma empresa individual. Né? Então, se você é sócio, ainda que de 1% de uma outra empresa, você já não vai poder se formalizar como MEI. Né? Então, é importante saber sobre isso. Bom, definido o faturamento, verificado também que essa atividade é permitida. Você precisa também, antes de começar a formalização, entrar em contato ou com a prefeitura, ou, no caso aqui em São Paulo, a subprefeitura, para saber sobre o zoneamento, né, saber se essa atividade no endereço que você vai se estabelecer, se ela é permitida. Tá? É interessante fazer esse questionamento, porque, embora não tenha nenhuma trava no portal, caso você não fez essa verificação e nesse endereço, nesse zoneamento, não é permitido, você vai ter problema com esse alvará provisório que é cedido a partir do momento que você faz a formalização. Bom, vamos agora verificar, né, o portal do empreendedor. Né? Como eu disse, é www.portaldoempreendedor.gov.br. Tá? A gente está verificando aqui a imagem do portal. Né? Então, logo à esquerda aqui, ó, microempreendedor individual. Né? Então, você superado, né, aqueles requisitos, verificado as atividades permitidas, o zoneamento, você vai até o site, vai conhecer, né, o site aqui, o portal do empreendedor. Aqui onde eu estou mostrando com a seta aqui, essa parte aqui que é o MEI, microempreendedor individual, né, você encontra aqui como se formalizar, a legislação e algumas perguntas frequentes. Quando você clica no MEI, microempreendedor individual, isso no portal, você vai verificar lá o que é, né, tem uma explicação. Essa página aqui, ela
ela é importante, né? Porque é aqui que vai realmente começar ao passo de se inscrever, né? Mas isso é para vocês conhecerem. Então, clicou aqui, ele explica o que é, né? E olha que interessante, logo abaixo aqui você tem já botões aqui, né, em azuis aqui e o verde aqui, quero me formalizar, tá? Eu acredito que esse quero me formalizar vale a pena você, né, começar o preenchimento depois de tirar todas as dúvidas, tá? Então aqui, é claro, nós vamos entrar nas principais dúvidas aqui, né, de formalização, mas caso você não, mesmo após da palestra, tenha alguma dúvida, vale a pena ligar para o atendimento do Sebrae no 0800 570 0800. Eu vou seguir aqui na próxima página, que vou retornar. Tem aqui, Portal do Empreendedor. Aqui em cima tem buscar no site. Tá? É interessante que vocês depois busquem o manual, né, que é o manual de inscrição do MEI. Tá? Esse manual você pode salvar no computador e vale a pena, antes de começar, né, mesmo né, superado né, todos os requisitos, você ler esse manual. Tá? Por quê? Ele é completo, ele mostra as telas né, que você vai perseguir depois do início da formalização, que eu vou voltar aqui, que ele vai ficar aqui, quero me formalizar. Então vale a pena você baixar esse manual, clicar em se formalizar, né? E você vai começar aí a formalização no portal. Como eu disse, chegou depois né, de lido esse manual, né, tirado todas as dúvidas, verificado, minha atividade é permitida, estou dentro do faturamento, não a essa atividade, nesse plano de negócio que eu fiz, verifico que eu não vou ter mais do que um empregado ou vou atuar de forma individual. Verifiquei na prefeitura o zoneamento. Depois, mais à frente também, é importante que nós vamos falar sobre o alvarás, né, que alguns alvarás necessários que, embora para o MEI também tem algumas prefeituras que têm facilitado, como São Paulo, mas é importante com algumas atividades que, além dessa verificação, teria que verificar também vigilância sanitária, que nós vamos ver logo à frente. Então, nessa hora do cadastramento, que eu falei que era no site que nós vimos ali, você tem que para em mãos o CPF, o título de eleitor e o número do recibo de renda do responsável, caso tenha tido declaração no último ano. Então, essa fase, como eu disse, nessa fase de preenchimento, né, antes da fase, vale a pena baixar esse manual do processo eletrônico de inscrição do MEI, que está nos slides aí que nós falamos, que você consegue buscá-lo aí no portal do empreendedor e baixar e ler, e após sanar das dúvidas, você preencher o formulário dentro do portal, que é o passo inicial para formalização, ou seja, para você ter o CNPJ e concretizar a formalização da empresa individual, do MEI. Tá? Após o cadastramento, quer dizer, eu cadastrei, né? Quando eu realizar o cadastramento, eu imediatamente já vou ter o número de inscrição na junta comercial e serão gerados imediatamente e você não precisa encaminhar nenhum documento à junta. Vamos dizer que já surgiu juridicamente a empresa individual. Feita a inscrição, né, depois do preenchimento, você pode já emitir o certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e relatório mensal das receitas brutas para cada mês.
Isso é importante para a organização da sua empresa, né? Embora seja um pequeno negócio, dispensa o contador, mas é já importante você criar essa pasta, né? Ou mesmo uma pasta virtual e que você provavelmente vai ter que imprimi-la, né? O certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e o relatório mensal das receitas brutas, um para cada mês. Por que isso? Porque é o seu controle, né? Você tem um certificado que é MEI, você precisa mensalmente fazer um controle mensal, né? Desse faturamento e também pagar o tributo, que nós vamos ver mais à frente aí o vencimento e quais são os tributos contemplados, tá? O custos após a formalização, foi como eu falei, vocês já se formalizaram, né? Emitiram um certificado, relatório mensal e também já o recibo para pagamento. O MEI, o microempreendedor individual, ele está enquadrado no Simples Nacional, que é uma forma de tributação aqui no Brasil. Nós temos três formas, uma delas é o Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional existe também a tributação, né, do CIMEI, que é o microempreendedor individual. Nessa forma do MEI, né, ele fica isento dos tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. Então, o que você vai pagar? Né? Você paga esse tributo. Então, a gente está vendo aqui no slide, né? O valor de R$ 45,00 comércio e indústria, 49 prestação de serviços ou 50 comércio e serviços, que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente de acordo com o salário mínimo. O pagamento, tá, desse tributo é até o dia 20 de cada mês. Tá? Então, por isso a importância, né, de já após a formalização, já a impressão, né, desse primeiro pagamento, já deixa isso para pagar até o dia 20 de cada mês na rede bancária ou casas lotéricas. Para gerar o seu carnê, isso tudo no portal do empreendedor. Nós vimos lá naquela primeira página, depois retornando os slides, né, esse material também vai ser cedido, vocês vão verificar que você encontra ali para emissão. É só esse custo, né, que eu vou pagar? Em princípio, sim. Tá? Ressalva seria aqui para, no caso de comércio, né, ICMS, no caso de aquisição de mercadorias de outros estados, né, que pode ter um diferencial de alíquota, tá? Então, esse diferencial de alíquota, ele é devido de alíquota interestadual, em alguns casos eles são devidos, então, quem, né, se formalizar e, por exemplo, comércio eletrônico, envio de mercadorias para outros estados, é importante verificar a situação, né, dos estados aí para o recolhimento de diferencial de alíquota interestadual. Tá? Qualquer outro tipo de cobrança, é importante você entrar em contato, né, com algum órgão, principalmente com o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio ao Micro e Pequena Empresa. Né? Então, você tendo dúvida, você pode ligar na nossa central de atendimentos. O que costuma acontecer? Quando você formaliza, você pode receber aí boletos de sindicatos, boletos de outras associações. Né? Então, verifique. Na dúvida, ligue para o Sebrae. Né? Ligue e fale, olha, eu recebi esse boleto, me formalizei e tal. Eu acho importante tirar a dúvida, porque no caso poderá ser indevida essa cobrança. Então, importante verificar, né, se chegar algum documento, algum tipo de cobrança, verificar antes de pagar. Até porque tem algumas associações, pode te enviar já um boleto de pagar a primeira e já se tornar associado. Não? Então, leia, né, e na dúvida,
contate o Sebrae, que daí nós vamos verificar o que se é devido ou não. O que nós encontramos lá, né, as funcionalidades do portal. Então, o que nós conseguimos fazer no portal do empreendedor? Tá? Abertura da empresa individual, né, que é o MEI, emissão do certificado do MEI, que é o CCMEI, emissão do DAS, esse DAS é o documento de arrecadação da tributação. Quando nós falamos, mais à frente nós vamos falar, nós temos o recolhimento também de INSS, né, que nós vamos ver também os benefícios previdenciários logo à frente. Realização da declaração anual do MEI, que é uma obrigação acessória, né, que nós vamos falar também logo mais. Alteração do endereço da empresa, eu posso fazer, quer dizer, como eu disse, né, o portal ele facilita ao máximo a esse empreendedor, né? Então ele dispensa aí o contador, você consegue alterar o endereço da empresa, o endereço do empresário, alteração da atividade exercida principal e secundária, alteração do capital social, alteração do RG do empresário, forma de atuação da empresa, fixo, virtual, ambulante, né? Então é importante você conhecer essas funcionalidades, que ali você pode transitar e, vamos dizer assim, fazer a gestão da sua empresa na parte empresarial, né, com os controles de gestão da parte administrativa e também nas repercussões jurídicas aí de inscrições e responsabilidades tributárias, né? Alteração do telefone de contato e inclusão do nome fantasia. Só né, essa ressalva aqui do nome fantasia é que esse nome fantasia ele pode ter o registro, né, na junta comercial, ele tem uma proteção estadual, né, como se fosse o nascimento ali, mas para que você tenha, né, uma propriedade, né, e registre o seu nome vinculado a uma marca, a um logotipo, você tem que fazer o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Tá? Então, para quem desenvolveu um nome, né, ele cria um logotipo. Então, para ele ter essa proteção em todo o território nacional, então ele também tem que fazer o registro no INPI. Tá? Para quem se interessar, por favor, depois pesquise no www.inpi.gov.br, registros de marcas. Tem um manual, né? Só uma ressalva, claro, que isso seria um assunto para uma outra palestra, tá? Mas que vale a pena que você pensar, porque se você não registrar, você não é dono, né? Então, vale a pena fazer uma pesquisa para verificar se já não tem algum registro, porque daí você alteraria, nem usaria o nome, a logomarca, né? E caso não tenha, já ia startar aí o procedimento administrativo para que você tenha reconhecido esse logotipo e essa marca como que ela pode ser propriedade de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, tá? Então fica aqui essa ressalva. Como eu disse, a contabilidade ela é facilitada, né? Então ela dispensa o contador? Dispensa. No entanto, tá? Em algumas situações, eu acho importante o contato, sim. No portal do empreendedor, tá? Existe cadastros lá de escritórios credenciados, nos quais eles estão à disposição para consultas pontuais, tá? Que não seriam cobradas. Tá? É claro, consultas pontuais. Outros tipos de trabalho eles podem aí fazer, né, a cobrança aí pelos honorários do contador. Mas então, voltando lá para a contabilidade facilitada, dispensa de escrituração fiscal e contábil, né? Então, eu não preciso dos livros, mas é interessante, por isso que nós falamos lá atrás, que deve-se imprimir esse relatório,
mensal para você fazer o seu controle, você saber qual foi o seu faturamento dentro da empresa, ou até os seus custos e até você calcular ali a lucratividade, né? Então, você também pode comprovar as receitas mediante registros de vendas e serviços, né, nesse relatório mensal. É interessante você, né, exigir a nota fiscal, adquirir mercadorias e contratar serviços para comprovar a procedência, tá? Por quê? Num caso aí, tá, né, de comércio, numa relação de consumo, é importante conhecer aí a procedência, né, dessa mercadoria, até para uma responsabilidade futura aí sobre o CDC, que aí também é um tema aí para outra palestra. Dispensa, tá? No caso do MEI, ah, nota fiscal para pessoas jurídicas, tá? Então, o MEI ele está desobrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Para pessoa jurídica, existe essa obrigação, tá? Então, e também como sugestão, tá? Mesmo que exista a dispensa dessa, dessa emissão, no caso de quem trabalha em comércio eletrônico, como sugestão é importante sim emitir a nota, tá? Como ela vai ser, essa mercadoria vai ser enviada para vários estados, interessante ter a emissão. Embora exista essa dispensa, mas interessante ter essa emissão da nota fiscal. No estado de São Paulo, a pessoa jurídica, né, conforme o comunicado CAT 32/2009, que foi contribuinte do ICMS e que adquirir mercadoria de MEI, deverá emitir nota fiscal de entrada. Quais os benefícios previdenciários, né, porque eu passo, como empresário individual, a contribuir também para o INSS? Então, após as carências, né, como aqui nós estamos vendo aqui, os direitos são de salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, pensão por morte e auxílio reclusão. No caso, né, de salário maternidade, eu tenho que ter de carência 10 contribuições mensais. Então, 10 contribuições mensais, o salário maternidade. O auxílio doença, 12 contribuições mensais. Assim como aposentadoria por invalidez, também 12 contribuições mensais. No caso de aposentadoria por idade, 180 contribuições mensais. E pensão por morte e auxílio reclusão após uma contribuição. Ressalvado, tá, que o INSS, importante o pagamento, né, em dia, tá, porque o atraso, né, no pagamento do DAS, né, porque é o pagamento de arrecadação, e ele é único, ele também pode ocasionar aí a perda da condição do segurado ou atrasar a sua carência, né? Então, é o pagamento em dia, tá? Então, a carência, ela tem que, após 10 meses de contribuições mensais pagas em dia, tá? No caso aqui do salário maternidade. Então, é importante você já provisionar e saber o dia do vencimento, tá? Até porque o INSS ele é de grande importância, ele funciona como uma seguradora, né? Ele é uma seguradora obrigatória, né, que pertence à União Federal, é uma autarquia, mas ele é uma seguradora. Então ele tem algumas exigências, que são essas contribuições. Acontecendo, né, você contemplando as carências, e no caso de auxílio doença, por exemplo, acontecendo uma doença e que você não possa mais trabalhar após, é claro, vai ter que ter um diagnóstico médico, a perícia do INSS, você vai receber o auxílio doença, né? Então é importante esse pagamento em dia aí, né, para o empreendedor individual. Licenciamento, Estado e município.
como eu disse, né, lá no começo, que é importante verificar, né, a atividade escolhida, se é permitida, também verificar, né, dependendo da atividade, ela vai precisar de licenciamento ambiental, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, né? No caso de município, o zoneamento, como eu falei, vigilância sanitária e termo de permissão de uso, que é o TPU. Por que eu estou falando isso? Né? Você pode até fazer a formalização, passaram-se lá você fez, porque assim, não existe trava no portal. Então você vai fazer. Né? Só que esse alvará é provisório de 180 dias. Né? Então, acusando, né, algum problema aí com relação ao licenciamento, você pode ter esse alvará suspenso. Então, previamente, pesquise. São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, ela está bem facilitado isso. Você faz até a procura no próprio portal da Prefeitura. Em outras cidades, em outros municípios, né, com relação à vigilância sanitária e TPU, não está tão claro assim. Então, vai ter que ter informação ou no site ou na própria secretaria das prefeituras. Esse termo de permissão de uso, tá, é o termo para que você possa vender, né, de forma a utilizar um espaço. Né? Então, você que pretende, e também, né, ressaltando aqui como a gente falou, algumas prefeituras, embora tenham atividades permitidas, elas não, as atividades permitidas pelo portal, a prefeitura, pela legislação municipal, aquela atividade ela não permite. Né? Então, por isso que é importante verificar antes da formalização lá também na sua prefeitura. Esse TPU, ele é para essa atividade, por exemplo, do ambulante que escolhe um ponto para vender, por exemplo, é, lanches. Né? Então ele fala, eu vou vender com uma Kombi, é lógico que ela tem que ser adequada, em determinado bairro, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é permitido, só que você vai ter que verificar na subprefeitura, verificar o termo de permissão de uso, né, antes da formalização. Porque você pode até formalizar e você vai ficar já com a obrigação e o ônus de recolhimento. Outro ponto importante aqui que eu não havia falado é que, existindo o faturamento da empresa ou não, tá, esse DAS, o documento de arrecadação, ele é devido. Né? Então, eu não abri a empresa, mas em janeiro e fevereiro eu não tive nenhum movimento. Né? Então, eu não vou pagar. Não. A lei determina que mesmo sem o faturamento, é devido aí o pagamento. Tá, gente? Então, isso é importante. Obrigações fiscais. Tá? Então, qual a minha obrigação fiscal? Tá? Então, eu tenho que anualmente, tá, apresentar a declaração anual do Simples Nacional do MEI. Tá? Isso é muito simples, está naquela no slide que nós vimos ali do portal do empreendedor. Existe um ícone grande ali, né, logo abaixo, tem um verde que é como se formalizar, depois tem aqueles azuis ali que você encontra lá a declaração CIMEI. Né? Então, ela é feita todo ano até o último dia do mês de maio de cada ano. Então, o que, que é isso? Né? Então, você que vai se formalizar esse ano, vamos dizer que o mês que vem. Né? Então, se vai ser o mês que vem, seria em junho. Então, nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É claro que não será 60 mil reais anuais. Né? Você está começando, né, em junho. Então, você formalizou, né, foi o que a gente falou, fez toda a formalização, emitiu os relatórios mensais e dentro desse relatório mensal, fechou junho, você já vai informar qual foi seu faturamento lá no relatório, esse controle seu que você tem aí, até dezembro de 2016. Em 2017, até maio, né, até o último
último dia do mês de maio, você tem que fazer a declaração do faturamento. Então você vai clicar lá no site, que existe, é muito simples, e vai declarar o seu faturamento. Tá? Então essa é uma obrigação fiscal. Além disso, você deve recolher mensalmente, né, o documento da CIMEI, que é gerado na internet no portal do empreendedor, tá? Que nós vimos lá o portal. Ele é pago na rede bancária e casas lotéricas até o dia 20 de cada mês. Mais uma vez eu digo, importante saber, né, importante porque o atraso nisso pode te gerar problemas aí na carência de benefícios do INSS, tá? Bom, como eu disse ali, logo está escrito aqui na obrigação, né, a falta de pagamento do INSS do MEI tem como consequência a não contagem da competência em atraso para fins de carência, para a obtenção dos benefícios previdenciários respectivos, né? Isso está na resolução aqui, né? Então é importante a gente ter esse pagamento em dia, até porque não sabemos, pode acontecer uma doença, pode acontecer algum problema e, né, tendo em atraso você pode ser prejudicado. É importante também, né, a declaração anual, o recolhimento, elaborar mensalmente o relatório mensal de receitas brutas, né, que isso você já, como nós falamos, provavelmente no momento que você formalizou, você já entrou no próprio site, né, e já imprimiu esses relatórios. O desenquadramento. Quando acontece esse desenquadramento, o que, que eu disse, né? Você, claro, quando você se formaliza, você preenche os requisitos, mas a sua empresa pode crescer, né? Ela vai, claro, vai crescer e você chegou e passou esse faturamento acima de 60 mil reais, né? Se ele ultrapassou 60 mil reais, ele, você vai ser desenquadrado desta forma de tributação, tá? Você continua a ser empresário individual, só que a sua forma de recolhimento, ela vai ser diferente. Ela vai ser recolhida por meio de algumas tabelas do Simples Nacional, né? Então, se acontecido isso, você vai ter a obrigação de contratar um contador, né? Também vai ter que informar na página do serviço do CIMEI, comunicar o desenquadramento e contratar um contador, tá? Se você ultrapassar 60 mil, né, e ficar até 72 mil, você desenquadrará, né, neste momento, só que a repercussão disso vai ser no ano seguinte, né? Então, até 72 mil, aí no próximo ano você já está desenquadrado e vai recolher a diferença dentro do Simples Nacional e começa a recolher daquela forma, não vai ser mais na forma simplificada naqueles valores aí no máximo de R$ 50. São alíquotas determinadas por meio de um anexo, dependendo de indústria, serviços, comércios, né? Então, por isso que é importante, nesse momento, avisar sobre o desenquadramento, que é obrigação legal, e fazer ter uma assessoria contábil, porque aí você passa a ter outras obrigações. Você é obrigado a ter uma contabilidade, você é obrigado a emitir notas, não só para pessoa física, desculpa, não só para pessoa jurídica. Bom, falamos de faturamento acima do limite anual. Outra situação de desenquadramento, contratação de mais de um funcionário. Eu sou microempreendedor individual, tenho um empregado já registrado, aumentaram-se as vendas, eu preciso de um outro empregado, vou registrar um outro empregado. Então, contratação de mais um empregado é situação de desenquadramento, contratar um contador e ele vai essa assessoria. Você chegou no momento de crescimento e vai, na verdade, ingressar um sócio aí nessa empresa individual. Ela vai passar a ser uma sociedade empresária. Então, nesse momento também é um motivo de desenquadramento. Então, você vai desenquadrar dessa forma tributária.
Se você pretende também abrir uma filial, né, uma outra empresa em nome do empresário, motivo de desenquadramento. E também, se porventura você vai, né, incluir uma atividade que é vedada no MEI. Né? Foi que nós falamos lá inicialmente que as atividades são aquelas permitidas, né, no portal, que você consegue verificar. E, claro, se você tem uma atividade que não é permitida, você vai mudar o seu plano, falar, não, não estou enquadrado, né, nessa forma de tributação. Né? Claro, vai ter um aumento aí na precificação, é, mas você vai empreender com uma outra forma de tributação. Né? E nesse caso, não tão simplificada, vai ter que contratar um contador e tal. Mas se no meio, né, do empreendimento você precisa, né, ou ampliar ou ter uma nova atividade, essa atividade não é permitida, você pode incluir, né, que é o KNAI, CNAE. No entanto, você desenquadra dessa forma tributária. Você continua sendo empresário individual, né, mas aí, por virtude, né, do impedimento legal, você desenquadra dessa forma tributária. Bom, meus caros, eu cheguei ao final aqui dos slides, né, do que nós tínhamos para falar aí, essa parte principal aí. É, não superamos todos os assuntos, porque realmente tem assuntos aí sobre contratação de empregados, sobre o diferencial de alíquota, mas aí são assuntos que nós veremos em outra oportunidade. Agora eu vou passar aqui a responder algumas das perguntas, que são várias, né? Vamos ver aqui. Raquel de Aquino. Deixa eu só aumentar minha tela aqui que eu não estou enxergando. No DAS estará embutido o INSS e os outros dois tributos que ele mostrou? Sim, tá? Ele está embutido. Uma coisa aqui que eu esqueci de falar, tá, gente, que não está, mas que seria importante, o empresário individual, né, quando ele se formaliza, tá, e ele faz essa inscrição, ele começa a contribuir para o INSS e os benefícios previstos, né, essa aposentadoria dele após 180 contribuições é de um salário mínimo, tá? Aí o questionamento, mas se eu quiser contribuir de forma a aumentar, aí você tem que ver as possibilidades dentro do INSS, tá? De ter uma outra forma de contribuição até para aumentar essa contribuição, né? Outro ponto, se você já tinha, por exemplo, já era empregado, já tinha contribuição, ou já foi empresário, encerrou a empresa e está começando e formaliza como microempresário individual. Então, você precisa, né, além do DAS, fazer um recolhimento, né, pelo GPS, tá? Mas essas dúvidas, por favor, eu acho que vale a pena ligar no 0800 570 0800. Porque esse período, né, pretérito passado que você já recolheu, se você não fizer esse recolhimento suplementar, ficar só pagando o DAS, não vai se comunicar. Tá? Por exemplo, você recolheu 10 anos, né, como empregado, trabalhou numa empresa. Saiu da empresa, resolveu empreender, formalizou como MEI. Né? Você vai formalizar como MEI, vai colher o DAS, só que além do DAS, você recolhe um GPS com um código referido em um valor superior, para que some esse período passado com esse período de contribuição que você está fazendo hoje. Bom, aqui Felipe. Eu fiz meu cancelamento do MEI, fiz a declaração e encerramento sem débitos. Porém, vejo ainda que tenho nota fiscal paulista. Aí, no caso, você também tem que fazer o cancelamento no órgão aí, que é na Secretaria do Estado de São Paulo. Mais uma pergunta aqui.
Gostaria de saber, se eu abrir um MEI, aqui é o Rogério dos Santos, eu posso vender produtos da Natura, Avon e Boticário? Tem algum problema? Não, não tem problema. Só se tivesse alguma limitação aí do próprio desses produtores, mas não teria problema, tá? Se fosse esse comércio, né? É um comércio, existe a possibilidade de comércio. Você pode se formalizar como MEI, tendo dentro dos padrões aí. Aqui no Raquel de Aquino Messias, vendo lembrancinhas artesanais e ah, tive um pedido. Deixa eu só aumentar aqui, gente, que estou conseguindo ler. E se não tive faturamento, não preciso recolher o DAS, conforme eu disse. Mesmo sem faturamento, tem que pagar o DAS. Ah, Érica Ken, estou mudando de estado, como fica meu MEI? Você pode fazer alteração também para outro estado, não tem problema. É, deixa eu subir, temos mais perguntas aqui no início, só um momento. Lilian Ferrari, Emerson, da última vez que vi as atividades não era permitido consultoria ou conte. Não, geralmente, tá, as atividades de cunho intelectual, tá, ô Lilian, ela não é permitida no MEI, tá? Então, realmente consultoria ou coaching você não vai poder, tá? Então, você dentro dessa categoria não teria como fazer essa formalização. Uma outra pergunta aqui do Fábio. Sou funcionário público aposentado. Minha renda anual de salário é superior a 70. Consigo abrir o MEI? Consegue, tá? Esse aposentado tá? Que seja aposentado por tempo de serviço, tá? Então, aqui foi boa essa pergunta, por quê? Você pode abrir o MEI, por exemplo, eu estou afastado, né, e recebo auxílio doença previdenciário, tá? Posso abrir o MEI? Pode, só que você vai ter seu auxílio doença suspenso. Eu sou aposentado por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. Você pode abrir? Claro, só que você vai ter o seu benefício suspenso. Então é importante, nesses casos de benefícios que não são definitivos, tá? Não existe proibição, só que é incompatível porque o INSS entende que se você está incapacitado por alguma doença, né, e exerce a atividade, você pode ser entendido que você está apto. Então, eles suspendem aí esse benefício. Olha, o Ricardo pergunta, tá? Boa noite, Emerson. Como fazer o registro de um funcionário pelo salário mínimo, sem contador, e quais os custos mensais para ter um negócio? Ricardo, entre em contato. Esse é um tema que não é tão simples, né? Então, não é uma resposta rápida. Nós temos uma cartilha do Sebrae que vai te orientar, tá? Ela orienta passo a passo. No entanto, ainda assim, eu sugiro que, se tiver condições, vale a pena uma assessoria contábil para manutenção do contrato de trabalho, que você vai ter que gerar guias mensais. Então, mas nós temos esse apoio. Você pode ligar no 0800 570 0800. Tem uma cartilha aí desenvolvida para isso, tá? Alice, o valor anual não tinha aumentado? Ainda não, não foi aprovado. Não, temos ainda só, na verdade, aí nos 60 mil anuais. Tem uma discussão, sim, mas ainda não foi aprovado. Alexandre Minuti, Emerson, eu posso abrir o meu negócio como endereço na minha residência e operar em outra localidade?
abrir é permitido sim o endereço comercial na própria residência, desde que seja permitido a atividade, foi aquilo que eu falei, desde que verificada aí o zoneamento, né? Eu acho importante verificar o zoneamento, só não entendi a atividade em outro local. Às vezes pode, você pode ter o endereço lá da sua casa, mas você não tem um ponto comercial, tem uma loja virtual, né? Então isso é possível, né? Mesmo em e-commerce, preciso de alvará, é preciso verificar o zoneamento. Nesse caso, tá? Mesmo assim é importante você verificar, porque na hora de. Vale a pena você ler aquele manual que eu falei, porque lá tem uma indicação se vai ser uma loja ou você não vai ter um estabelecimento aberto. Então, mas ainda assim vale a pena uma consulta. E, ó, como funciona esse relatório que precisa ser preenchido mensalmente? Ele é muito simples, tá? Você no próprio, ele, vamos dizer, no próprio momento que você abrir, você vai entender, tá? Ele, na verdade, precisa saber qual o seu faturamento. No entanto, é claro, seria interessante até você criar uma sistemática aí de receitas, né? Na dúvida, você pode ligar para nós, né, principalmente depois com a formalização, sabendo de ferramentas de gestões. Mas o relatório é muito simples, tá? Alexandre Minuti, Emerson, eu fui desligado da empresa onde trabalhava e ainda não dei entrada no seguro. Se eu me for lá, eu perco meus direitos? Boa pergunta, Alexandre. Não que você vai perder, é que assim, o entendimento, tá, pela lei com relação ao seguro-desemprego é que formalizado, embora, né, vamos falar que praticamente não dá para falar assim, eu tenho faturamento, né? Porque faturamento é diferente de lucro, mas assim, o entendimento é que você vai ter bloqueado seu seguro-desemprego, tá? Então, aí você leva em consideração mais um tempo ou realmente se você já imediatamente for formalizar, você vai ter bloqueado. Não, é claro, não tem você não, na verdade, você perde em virtude de se entender que você exerce uma atividade e que você tem renda. Ah, sim, a Amanda pergunta, né, se gostaria de saber se o MEI pode ter inscrição estadual aqui, pois alguns fornecedores não vendem sem. Sim, pode ter. Vamos ver aqui. Amanda, gostaria muito de saber se MEI pode ter inscrição estadual. Já respondi. Minha filha é isenta. Fábio, minha filha é isenta de declaração de imposto de renda pessoa física. Como ser MEI, se não tem recibo. Então, não é obrigatoriamente, foi o que eu falei, tá, gente? No começo lá, é, talvez realmente não ficou tão claro. Eu falei que você separa, tá? Caso você declare. Caso você não declarou o imposto de renda, não vai ser pedido esse número, tá? Você vai verificar, viu, o Fábio, faz um favor. Nesse manual, né, no manual de inscrição, para você não navegar, você vai verificar as telas futuras, eles printam em PDF, tá? Mas aí seria só o CPF e e com relação ao voto lá, o comprovante, o documento de votação. Amanda, ab- Amanda, minha dúvida é se conseguimos abrir. Eu entendo que consegue sim, Amanda, abrir a inscrição estadual. Espera aí, vamos ver a Kátia aqui. Emerson, para pessoa física é obrigatório quando envio via correio. Quando envio via correio, correto? Nesse caso, deve ter certificado digital. Outra dúvida: o MEI é obrigado a recolher a diferença do ICM? Sim, o MEI é obrigado, gente. Isso quando, se houver, né,
diferencial de alíquota interestadual, ele teria que recolher. Tá? Ana Luísa, tá, estou com planos de abrir uma empresa para vender peças que meu marido produz. Nesse caso, dificilmente vou conseguir notas de entrada. Como faço? Não teria problema, tá? Você pode realmente nessa forma de contabilidade reduzida, tá? Dentro do MEI, você tem lá algo sim de própria fabricação. Eu acredito que dentro dessas atividades permitidas você não teria problema, tá? Ah, qualquer dúvida, por favor, contate a nossa central de atendimento aí com referência a esse assunto. Ah, Eliana. Quero abrir uma empresa para vender bolsas e sapatos. Devo me inscrever como comércio e serviços? Eliana, entendo que não, tá? Comércios, a não ser que você vai prestar ainda algum serviço, mas seria comércio aí, tranquilo. Nesse tipo né, de negócio, essa atividade, pelo que você falou, é permitida. Se você vai ter um ponto, né, físico, importante verificar zoneamento. Outro ponto importante também é o contrato de locação comercial. Né? Na dúvida, entre em contato com o Sebrae. Ah, eu acho interessante, sim, tá? Isso tranquilo aí dentro dessa forma de tributação do microempreendedor individual. Sandra, ah, Sandra 2. Boa noite. Estou abrindo um restaurante. Posso abrir como MEI? Pode, tá? Existe sim. É claro, verificar situações dos alvarás, zoneamento permitido, o faturamento, mas é possível, tá? Tem essa atividade. Não são todas que eu lembro aqui, mas é importante só verificar as atividades permitidas, mas dependendo sim do tipo aí você consegue abrir o restaurante. Silvio Gonçalves, vamos ver aqui, Silvio, que tem muita pergunta e eu acabo me perdendo aqui subindo. Vamos lá. Se eu, como MEI, emitir nota fiscal, como fica o recolhimento de imposto? Minha esposa está querendo abrir um MEI para revenda de produtos de beleza, de marcas conhecidas no mercado. Ah, marcas, vamos ver. Não é conhecidos nos mercados. Como fica para eu recolher esse imposto? Dentro do MEI, se for vender, né, como comércio, ela vai arrecadar o DAS. Eu acredito que você está falando que seria representante. O representante comercial não está contemplado aqui na formalização como MEI, tá? Teria que ser o representante como autônomo, tá? Mas ele não estaria na formatação desse CIMEI do tributação. Você seria ou autônomo ou uma empresa de representação, tá? Se for dessa forma que você perguntou. Se for um comércio, tá? Porque você pode ter uma empresa, né, individual, aí um MEI, como comércio de produtos, né? Dentro aí de belezas, eu acho que aí sim você vai dar entrada, vende, estando dentro desse faturamento de R$ 60.000 anuais, né, a guia de recolhimento é o DAS, mas eu acredito aí que a sua ideia, pelo que você me perguntou, seria de representante comercial que não estaria contemplado no MEI. Vamos ver mais perguntas aqui. É, no caso de venda direta, como fica o TPU? Venda direta, termo de permissão de uso? Ah, olha, o TPU vamos dizer, é esse alvará para você utilizar um espaço público, né? E que você, na verdade, não tem um ponto comercial. De qualquer forma, da venda direta, se for no espaço público, você tem que ter autorização da prefeitura com termo de permissão de uso. Ah, Marcelo José Cardoso.
Boa noite. Qual o tempo provisório que tem após a formalização caso uma empresa não dê certo? Ah, não tem tempo provisório, tá? Até foi uma boa pergunta que você também, tá, consegue no portal dar baixa na empresa, dar baixa nesse tipo de empresa, no microempreendedor individual. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Samira, desculpa, minha pergunta chegou incompleta. Uma vez fiz um cadastro, mas não consegui completar. Quando vou acessar, parece que já estou cadastrado como desatar ou fazer outro cadastro. Olha, se você registrou, é importante, viu, Samira? Não sei qual a data. Se você já está com registro, você teria que recolher. Então, vamos dizer, provavelmente você não recolheu o DAS. Então, é importante verificar essa situação. Outro ponto, você teria que alterar o cadastro, né? Então, entrar no cadastro, se não conseguiu completar, mas alguma coisa aí, porque você parece, você não vai fazer outro cadastro, você vai ter que fazer as alterações. Qualquer dúvida, eu acredito que nesse ponto, ligue para o Sebrae, tá? No 0800 570 0800, que eles vão te auxiliar sim. Vamos lá, mais perguntas. Ah, Luiz Eduardo, gente, eu vou para essa última questão. As outras, tá? Em virtude até do tempo, vocês fiquem à vontade, ligue para um Sebrae 0800 570 0800 e vocês vão conseguir aí essas respostas. Luiz Eduardo, gostaria de saber, se eu estou registrado numa empresa, ao me cadastrar como MEI, se eu for demitido da empresa, eu perco a mesma pergunta lá, né? Eu esqueci o nome do nosso participante aí. Mas você, se demitido e ter, né, essa empresa individual, o entendimento é que você tem rendimentos, né? Então você não vai receber aí o seguro-desemprego. Gente, são muitas perguntas, né? As que aí restaram, peço a gentileza de que entre em contato com o Sebrae, né? Como eu disse, no 0800 570 0800. Bom, agradeço aí a participação de todos, agradeço aí pela Maria Luísa, pela Malu, obrigado, boa noite e até uma